Jovem Nicole, do PL, ela que está na base da doutora Dilmara Amaral, ela que é ligada ao Caí Pessoa, o presidente do PL, o seu partido de origem. E aí a minha primeira fala, Nicole, em primeiro lugar, é agradecer como é que eu posso questionar? Agradecer a sua escolha, a sua preferência ao nosso programa, a sua disponibilidade. Seja bem-vinda. Bom dia, Rádio Educadora Jaguaribana, programa Educadora News. Fique à vontade. Bom dia. Bom dia, Rogerinho. Agradeço, por estar aqui hoje e deixar meu bom dia aos ouvintes da Educadora. E eu me chamo Nicole Bessa, Sou mãe de 3 crianças, uma delas especial. Tenho 30 anos, sou casada e estou em busca de melhorias aí, no município de Limoeiro do Norte. Bom, eu costumo abrir esse primeiro bloco para que você, cumprimente aos seguidores, ouvintes, os internautas. É importante esse precioso tempo do rádio para a gente construir um diálogo e as pessoas ter noção das escolhas que vão fazer através do voto. Quem são as pessoas? Então, a minha primeira pergunta, como faço com todos, e aí eu gostaria que você estendesse com mais abrangência a sua autobiografia para as pessoas saberem, Você já falou rápidas coisas, mas a pergunta é: quem é Nicole Bessa, figura pública, de quem é filha, de onde veio, o porquê que está já nesse processo, porque entrou na política. Fique à vontade para você conversar com os nossos milhares de seguidores e ouvintes. Como eu disse, eu sou Nicole Bessa, candidata, e sou filha de Mazinho, conhecido como irmão de Alfredo Bessa, Camunda Bessa, que trabalhou há 28 anos no CESP, no antigo CESP. Eu escolhi entrar na política porque eu acredito que eu não sou política. É tudo muito novo para mim, Tô um pouquinho nervosa hoje, Mas, assim, eu escolhi entrar na política para ter uma voz a mais, sobre a minha bandeira, que é o autismo. Agradeço a Caí Pessoa por acreditar em mim e por me convidar a fazer parte do time. E eu quero melhorias. Sou professora da educação infantil, mãe atípica, como eu já disse. E a gente não aguenta mais, Tanto descaso, tanta falta de inclusão, que em Limoeiro do Norte todos os anos é a mesma coisa. Todos os anos é... Bom, você fez uma referência a uma pessoa jovem que tem já uma certa experiência, um know-how de gestão. No caso, eu me refiro ao presidente do PL, o jovem amigo Caí Pessoa. Já teve uma grande experiência de gestão como secretário lá na cidade de Maracanaú. Já passou pela secretaria, mesmo de forma rápida, em Limoeiro. Hoje está à frente de uma pasta lá na Prefeitura de Tabuleiro. Já foi candidato a prefeito, a deputado, Ele é assim, uma pessoa que está no universo da política, ele que traz a experiência, a bagagem do seu tio, Roberto Pessoa, um grande político aqui do Ceará. E aí eu lhe pergunto, Nicole, quando você diz que não é política, essa foi a sua primeira filiação partidária? Foi a minha primeira participação na política, de fato, Assim, teve, antes de filiação, antes de problemas de ordem familiar, digamos assim, que você já falou que é uma mãe atípica, você já desenvolveu, na sua juventude, alguma ação de política pública, mesmo que de forma aleatória? Você tem já alguma experiência, qualquer que seja, na área social, cultural, de saúde? Tem alguma vivência para que as pessoas possam conhecer mais um pouco da jovem Nicole? Eu sou novata em tudo. Querendo entrar nessa loucura que é a política para fazer a diferença. Então, eu espero fazer um bom trabalho, se assim eu for eleita, e só contribuir.
Só contribuir com Limoeiro. A sua candidatura, que vem do PL, um partido de forma a nível nacional, um partido enorme, um partido que é ligado aqui no Ceará a referências a nível estadual e nacional, de certa forma, numa linha adversária ao governo federal atual, e que no Ceará existe um embate, né, de cima para baixo dessas legendas, mas voltada a Limoeiro, a realidade local, você, mesmo com essa sua falta, digamos, de experiência, você acha que é o caminho certo, através da política, buscar um espaço para desenvolver ações públicas? Com toda certeza. Eu já sou mãe atípica desde os 2 anos do meu filho. E desde lá que é uma luta travada todos os anos, todos os dias. Por falta disso, por falta daquilo. Falta muita coisa, deixa muita coisa a desejar Limoeiro do Norte, né? A gente tem ali o NACA, que atende um público pequeno, né, de crianças, sendo que já são laudadas aqui em Limoeiro, acho que acredito com as 500 crianças, fora as que não são laudadas. Então, assim, eu vejo que essa causa, não só essa causa, né, em geral, precisa de alguém que tenha garra, que tenha força de vontade, de brigar, de gritar, que a gente quer melhorias para as nossas crianças, para que elas possam ter um mínimo de dignidade, né, para que elas possam ter um futuro o mais normal possível. Então, eu vendo, né, que todos os anos é a mesma coisa, todos os anos é aquele mesmo batimento de tecla, de falta de cuidadora, disso e daquilo, eu acredito que eu posso ser uma voz e que eu vou brigar lá dentro. Você não tem ideia da força de vontade que eu tenho de fazer acontecer. Bom, a sua boa vontade e a sua força de fazer, ela tem que ser encaixada com uma palavra chamada receptividade e engajamento eleitoral. E a pergunta é, nesse primeiro momento que você botou seu nome a julgamento, né, como é que está a receptividade do seu raio de alcance, da sua bolha eleitoral? Como é que você está vendo de forma... Né, porque existe o candidato que entra numa campanha totalmente leigo, sem base eleitoral, sem liderança, muitas vezes nem na família. Sim. E aí, porque é popularmente conhecido, tem um nome ativo aqui ou ali, e se acha que está credenciado a ser candidato a vereador, né? Uhum. Eu pergunto, nesse primeiro momento, antes de eu entrar em questões da estrutura do executivo do município, para com essa causa que é tão louvável, essa causa que você já tem como bandeira principal. Como é que está sendo esse primeiro instante da sua candidatura em Limoeiro, a receptividade com os amigos, com a família? Como é que você está vendo isso? Graças a Deus, minha família me apoia muito e eu estou sendo muito bem abraçada pelas mães atípicas, pela comunidade em si, né? É até mais do que eu pensei. Eu estou, assim, me doando tanto que eu estou vendo voltar, tá entendendo? Você tá vendo a mão dupla? Sim, sim. Eu tô me doando tanto de uma forma que eu nem imaginava. Tipo, eu tô gostando de estar ali, passando o que eu quero fazer, né? E as pessoas estão me abraçando. Tá sendo muito bom. É uma experiência muito boa, assim, no meu ver, né? E só tenho a agradecer a Deus e a quem me apoia. Né? Recentemente eu fiz uma passeata também. Posso dizer que eu invadi a passeata da Dilmara, né? E foi muito bom. O calor humano. O calor humano, a energia das pessoas, por onde eu passava, o pessoal, sabe? Foi muito gratificante. A receptividade. Sim. Isso é um ponto positivo para todos. Olha, eu estou perguntando, eu estou conversando com Nicole Bessa, para você que está no rádio convencional, no Rádiosnet, não está nos vendo. Eu estou de camisa quadriculada branca, calça azul escuro. A Nicole está com as calça estampada, florida e blusa preta,
Nós estamos no formato sentado, para que você que está aí do outro lado, sem ver a gente aqui na tela da TV e Rádio Educadora, possa acompanhar o nosso quadro Papo de Política Eleições 2024. Nicole, eu tenho perguntado como está sendo a receptividade, porque assim, o que eu estou vendo como publicitário e uma pessoa que trabalha na área do marketing e agora na comunicação do rádio, eu tenho visto muita brincadeira irreverente. Tem candidatos aí, não falo só em Limoeiro, que já perderam também a noção do ridículo. É tanta coisa, Sim. tanta besterol, tanto humor no meio da política, tanta gracinha, e que não tem graça nenhuma. Porque política é coisa séria e as pessoas estão querendo agora, porque é um momento eleitoral, levar na brincadeira coisas sérias. E que, na verdade, na hora que você vai cobrar, o cara se faz de desentendido, né? Isso é um fato. Vive, né? Eu lamento porque muitos desses que eu estou aqui a citar de forma genérica, sem direcionar nenhum nome, uma grande maioria são meus conhecidos, meus amigos. E aí, às vezes, eu fico, não tem ninguém para orientar esse candidato a alguma coisa mais louvável para você conduzir sua campanha. Mas, enfim, como diria o poeta Zé Ramalho, quem tem dá o que tem, quem nada tem, nada dá. Certeza. Então, assim, a Nicole está sendo bem aceita, bem vista, né, nesse início de campanha. E você falou de uma coisa muito importante, que é o descaso, principalmente com as crianças autistas no município de Limoeiro do Norte. Nós já temos aí um ano, quase, que a prefeita interina, Dilmara, está como prefeita. Nós tivemos aí quase 8 anos do doutor Zé Maria Lucena, né, que estava à frente do município. Por questões de saúde, se ausentou quase 8 meses, ficou a cidade a ver navios nesse aspecto. E aí a pergunta houve algum avanço da entrada da prefeita Dilmara até aqui, nessa sua área que você tanto questionou já? Antes dela entrar, como estava a sua visão do que estava? Se melhorou nesses 8 meses, 1 ano que ela está? E se você, como candidata da base aliada dela, tem expectativa e esperança que isso venha entrar no trilho, melhorar de forma eficiente? Fique à vontade para responder. Melhorou, mas muito pouco. Como eu disse, é pouco profissional, né? Para uma quantidade de criança bem significante. Então, assim, o que a gente, mãe, eu estou falando aqui como mãe, quer é a ampliação, projetos. Porque o autista não vai ser só criança pela vida toda. Ele vai crescer, ele vai se tornar um adolescente. Ele vai ficar adulto, né? Ele vai se tornar adulto e a gente quer que ele tenha um máximo de independência. Para que isso aconteça, tem que ter o tratamento precoce. E as autoridades têm que entender que a gente, mãe de autista, mãe de uma criança especial, TDAH, dislexia, síndrome de Down, o tratamento logo. Não é no momento que eles acham, né? Então, assim, a gente tem um pouco de pressa. O doutor Zé Maria, ele fez ali também, muito pingado também, como está sendo também da Dilmara, né? Então, digamos, como eu gosto de usar essa palavra, está muito apático, né? Sim, é uma coisa assim que não é prioridade. Que não estão dando prioridade. Eu vejo muito, assim, nela, uma força de vontade de fazer, certo? Ao meu ponto de vista, né? Pelo contato que eu tive, pouco com ela, mas eu tive um contato. Eu vejo ela com força de vontade de fazer, só que se ela não fazer, eu vou cobrar também. Eu acho que... Não tem isso. Se estão pensando, por exemplo, que eu vou ser uma vereadora baba-ovo, não vou ser. Eu vou brigar, porque é uma coisa que só quem passa, quem vive o cotidiano, o dia a dia, e tudo em geral sabe, para que melhor uma representante que vive a causa em si, né, para cobrar dela, de qualquer outro, como é que eu posso dizer, qualquer outra autoridade, né?
Olha, você falou uma palavra e eu às vezes questiono aqui, não generalizando, mas nem também citando A, B ou C. E eu fui assessor, ainda sou, eu estou na assessoria hoje do deputado Leonardo Pinheiro, médico, deputado de 4 mandatos, um amigo, ainda é meu parente. Mas antes de eu ser assessor do Leonardo, eu passei como assessor, passei pela assessoria do Dr. Ariosto Holanda, uma época, lá atrás, e só ao lado do Paulo Duarte eu passei 27 anos como assessor. Eu sei muito bem o que é a função de um bom assessor e de um péssimo assessor. E o que tem estragado muito a política brasileira, nos interior, em todo o Brasil, é essa palavra que você acabou de chamar, o babão. Porque todos os dois grupos têm esses personagens que fazem bem ao candidato ou à candidata, mas fazem mal ao que está no entorno e prejudica o candidato indiretamente. Isso é um mal, às vezes necessário, mas que complica, né? Porque eu costumo dizer que o político, ele tem o assessor que merece. Porque muitas vezes, o assessor de fulano é um estúpido. Mas se o cara botou aquele assessor estúpido, é porque ele quer que seja um estúpido. Com toda certeza. Né? Então, às vezes, as tem pessoas... aquelas marionetes ali no meio, joga para um lado, para o outro e joga vai. para o lado. Tem aquele assessor que não sabe amortecer um problema e levar ele filtrado para o candidato. Não, pelo contrário, em vez de arrematar o problema, ele faz jogar mais problema. São diversas leituras que eu tenho sobre assessoria, né? Mas assim, voltado ao momento da sua campanha, você está numa composição no PL, tem quantos vereadores de mandato? Só o Rubinho? Só o Rubinho. São quantas mulheres? São eu, a Nívia, acho que são 6 mulheres. 6 mulheres. Você sabe que cada partido tem um coeficiente, né? Você sabe que não é fácil. Partidos como o PL, que tem aí, eu conheço, né, o Lauro Machado, que é um menino bom e que já vem já de outra eleição, acho que já vai para a segunda eleição dele, se eu não estiver enganado. O Rubinho vai para o seu segundo mandato, não é isso? Para reeleição. E tem outros nomes que aqui eu não vou citar, porque nem estou lembrando de todos, e o foco não é esse. Mas assim, você tem noção do embate que está por vir? Você tem ideia do seu coeficiente eleitoral? O que é que você precisa atingir para chegar eventualmente a conquistar uma vaga? Você está consciente? Você diz da legenda? Da legenda do seu partido. Sim, é um pouquinho alta, né? Para mim que sou iniciante. Mas nada é impossível para Deus. Com certeza. E eu acredito não. que quando uma causa é justa, e o povo tem que ver isso, que eu não estou entrando para ser mais uma política que aparece só de 4 em 4 anos. Eu estou entrando para brigar, né? Pela minha causa, assim como já foi dito aqui várias vezes, e para servir o povo também. Porque vereador, ele tem que servir o seu povo. Ele é um servidor público. Sim. Sem dúvida nenhuma. Tem que ser a voz do povo para estar lá dentro daquela câmera botando quente. Olha, a gente está conversando com Nicole Bessa, candidata do PL, de Limoeiro. Ela que está aí colocando seu nome a julgamento. E aí eu lhe pergunto, Nicole, além dessa bandeira das causas especiais, do autismo e de outras dificuldades aí das pessoas na área da saúde, a Nicole é evangélica? Não, Não, católica. Católica. A Nicole sabe que a função do vereador é criar leis, legislar, né? Elaborar projetos, tentar aprovar os projetos. Sim. E a outra função mais importante de todas, que é o fiscalizador. Sim. É o servidor fiscalizador do povo, né? Fora essa área do autismo, você teria uma outra... Por exemplo, você teria alguma ação voltada para a juventude, para as mulheres, para a cultura, por exemplo? Sim. Fique à vontade. Eu também queria até ressaltar que eu vejo muito público que é um pouco carente, né? Eu sou muito voltada para essas causas, tipo os dependentes químicos, os alcoólatras, né?
Eu tenho casos na família que precisou se internar numa clínica, mas não tem nenhuma aqui em Limoeiro do Norte. Tem que ir para outra cidade. Então, eu acho que seria interessante ter essa clínica aqui em Limoeiro do Norte para atender esse público, né? Porque dependentes químicos também se destrói uma família, né? Tem uma família ali por trás que por conta de um vício, por conta, né, do alcoolismo, uma família se destrói por conta daquilo. Então eu acredito que tinha que ter esse suporte também para as famílias, psicológico, né, para que essa pessoa fosse tratada e conseguisse se reerguer. Eu penso nisso também. Também tem a causa também das crianças das comunidades, né, que a gente tem ali aquele reforço escolar que foi feito, né, para ser trabalhado com contraturno nas crianças, mas poderia ter projetos de artes, de dança, para que essa criança não ficasse na rua. Eu falo muito de criança por quê? Porque a minha área é educação. E é uma bandeira altamente louvável, necessária e que merece a atenção de você que está aí do outro lado. Mulheres como a Nicole são valiosas, são abnegadas, né? A gente percebe a sua firmeza na forma de construir o raciocínio e certamente que é o que eu desejo a todos os candidatos, que as pessoas avaliem, né? Porque tem vereadores aí de muitos mandatos que faz a política só como um verdadeiro cabide de emprego. Isso é lamentável. Aqui é um pula, toma lá da cá de alguns que sinceramente eu não consigo às vezes entender como é que o povo de Limoeiro não vê e dá chance tantas vezes a esse formato conservador, clientelista e arcaico. E os nomes novos, os valores novos não tem uma oportunidade. Então, esse bate-papo no nosso programa, de forma democrática, independente de sigla partidária, Nicole, é para isso. É para dar o direito das pessoas terem uma escolha sensata, saudável, e que a partir do dia 6, os novos 15 vereadores eleitos, eles possam vir com novos ares. Sim. E novas metas. Certeza. Como é que você vê essa leitura do que eu acabei de falar? Eu acredito que Limoeiro precisa de muita renovação, né? De sair daquele quadro ali, de pôr fé mesmo naqueles que estão com vontade de entrar, nos novos que querem trabalhar, né? Porque vereador é isso, ele tem que trabalhar e pôr projetos para que sejam certo. Não é muito fácil não, a gente falar assim, né? Vamos dizer assim, eu vou botar muitos projetos. Fácil não é. Tem aquela burocracia ali mas você tendo uma pessoa lá dentro, é totalmente diferente de você, né? Ser só uma pessoa a mais na rua. Você vai estar lá dentro com os grandão. Olha, eu queria muito que você olhasse sempre para aquele olho, porque você está olhando muito para mim. É que eu estou achando você muito bonito. Olha, eu agradeço, mas assim, quando eu falo dessa forma, até brincando, é que as pessoas têm que entender, e quando eu falo em olhar no olho, olhar na cara do cidadão, né, é para as pessoas entenderem a sua legitimidade, né, de candidata, de mãe. E eu fico feliz em ver novos nomes, obviamente que nem todos eu conheço, nem todos eu conheço a conduta. Tem tantas pessoas boas aí, quando eu de repente vejo o cara é candidato a vereador. Então assim, para se entrar na política, no meu entendimento, a pessoa tem que ter um know-how mínimo da sua vivência, do que você fez na juventude, da sua estrada percorrida. E aí eu estou vendo que você vem para a política por conta de uma causa que está dentro da sua casa, uma bandeira muito delicada, discriminada, porque a política pública para as crianças especiais é lamentável. Eu estou falando isso com conhecimento de causa. Eu vi agora a dificuldade da minha filha Marina, lá em Fortaleza, de deixar o nosso netinho Dante, de 2 aninhos, numa creche. A dificuldade dos profissionais, porque o meu netinho ele veio com surdez e autismo.
E foi uma luta, minha filha, ter que trabalhar, entregar uma criança totalmente especial a um cuidador, a um funcionário despreparado. Com certeza. Sem nenhuma competência para a gente entregar o maior patrimônio que a gente tem, que é o filho da gente, né? Sim. Então, assim, isso passa pela cabeça da Nicole, essa determinação de eleito ou não, de brigar, no bom sentido, da próxima prefeita, porque certamente vai ser uma mulher, da próxima prefeita que se avizinha, de cobrar esse direcionamento, de ampliar os serviços e principalmente de capacitar servidores que possam ter mais zelo com as nossas crianças? Sim, com toda certeza. A falta de preparo e a falta de suporte que os professores enfrentam também, porque a gente não pode só culpar os professores, não, a gente tem que culpar as autoridades que têm a capacitação de dar esses benefícios aos professores, aos cuidadores que vão estar ali com aquela criança, né? Falta muito preparo, né? Como eu disse na entrevista que eu dei, que em Limoeiro do Norte, tipo, eu fui fazer uma entrevista porque eu já fui cuidadora nas escolas, né? De 10 candidatas, eu era a única que estava estudando sobre o assunto, né? Pedagogia. Então, assim, falta um preparo para que aquela criança seja desenvolvida da maneira que tem que ser. Ele não vai estar só ali para não estar. A cuidadora não tem que só se preocupar se ele não vai se machucar, se ele não vai atrapalhar a aula, não. Ela tem que ter aquele momento com ele, né? Se necessário, às vezes, uma criança que tem uma coisa mais leve, um autismo mais leve, não precisa de ascensão? Precisa e muito. Por quê? Porque ele não vai saber interpretar uma questão, ele às vezes não sabe ler, ele não é aquele imperativo de estar correndo no meio da sala, mas ele precisa daquela atenção para que ele possa ser desenvolvido. E se você não souber lidar com aquela criança, você não vai desenvolver. O pai não quer que a criança esteja na escola só para ele estar ali, não. Muitas vezes trabalha muito a interação, que é muito importante. Mas ele quer também que a criança desenvolva, a pegar no lápis, a saber um alfabeto. E se você não tiver um profissional capacitado do lado dele, como é que vai fazer a diferença? Olha, eu fico feliz dessa sua bandeira, que já é a minha bandeira do programa Educadora News. Eu já trouxe aqui a psicóloga, a doutora Camila, né, uma pessoa muito embasada. Eu, assim que passar o processo da eleição, vou trazer mães como você para discutir a convivência do dia a dia, o que é ser mãe de uma criança especial. Eu quero ouvir depoimentos, eu quero trazer esses depoimentos à tona para alertar e despertar a sociedade, que muitas vezes fica botando os problemas para debaixo do tapete. Exatamente. A gente não quer ser um cala-boca, não. Não é só um tratamentozinho que você vai fazer a diferença, não. Por um ano, não. Até porque o tratamento dessas crianças são uma questão... Não tem um limite. Ah, ele vai fazer 10 sessões de terapia, ele vai... Não, é uma coisa indeterminado o tempo, né? Olha, nós estamos aqui no rádio, praticamente já conversamos quase 40 minutos. Precioso tempo do rádio é valioso. Eu queria agora que, entrando já aqui na fase final do nosso bate-papo, que você agora se reportasse principalmente às autoridades, ao poder público, né, fizesse o seu chamamento, a sua linha de raciocínio no sentido de despertar a sua bandeira, e na sequência a gente entra nas considerações finais, para que você possa, propriamente dita, pedir seu voto, dizer seu número, enfim. Fique à vontade aí, porque essa causa que você defende, que eu defendo, e que milhares de mães limoeirenses defendem, ela é uma causa que passa exclusivamente pelo Poder Executivo, sim, no sentido das ações e do direcionamento. Então fique à vontade aí para fazer a sua leitura e você responsabilizar quem de direito realmente merece ser responsabilizado. Bem, o que a gente quer, mãe atípica, né? Eu estou aqui como candidata e como mãe também. O meu lado mãe é mais forte, né? Porque só quem vive e só quem passa,
né, no seu dia a dia, vive o seu luto do laudo, vive a falta de inclusão, a gente quer, é tipo uma forma, tipo, não, é um protesto que a gente, mãe, precisa fazer, né? Então, assim, eu queria muito, né, que as autoridades vissem a nossa causa, né, das crianças especiais em geral, que desse mais um pouco de respeito, né, não tratasse como só política, se coloque no lugar daquela mãe, daquele pai, tá entendendo? Tenha um pouco mais de empatia. E se fosse o seu filho, você queria que fosse tratada dessa forma, com esse descaso, com essa falta de inclusão, com essa falta de terapia que todos os anos a gente luta, né? Então, assim, eu queria muito que você abraçasse a nossa causa do jeito que tem que ser abraçada. Bom, eu estou conversando com Nicole Bessa, candidata vereadora do PL de Limoeiro do Norte, aqui no programa Educadora News, a notícia quente da região. Eu vou começar aqui rapidinho, mandar aqui alguns bons dias para minha amiga das Dores, lá no Sítio Ilha, o meu carinho, o meu amigo Alberto Riva, ele que é um grande gerente da Rinodê aí, um representante comercial, o meu amigo Maurício Shoa, lá na Casa Civil, no Governo do Estado. Quero mandar um abraço aqui para um amigo, uma pessoa especial. Quero mandar um abraço para o meu amigo Betinho, essa figura que eu quero bem, ele que é aí integrante da Defesa Civil. Abraço, Betinho, obrigado pela confiança no nosso trabalho, muito obrigado. Eu quero mandar um abraço para o meu irmão Hinaldo Pinheiro, lá na Vaz do Cobra, está nos assistindo. A minha cunhada Lequinha, obrigado pela audiência. A todos que estão, minha querida Eridan, lá em Fortaleza, né? Mandar um abraço para o meu amigo Mazinho do Gera, Mazinho de Adelino. Pessoas maravilhosas que estão na escuta do nosso programa. E eu vou mandar um abraço também aqui, antes de eu chegar na parte final. Quero cumprimentar ao jovem Márcio, assessor de comunicação do deputado Gastão, que me recebeu tão bem agora há pouco na Chapada do Apudi, e que já eu vou trazer aqui a minha conversa rápida com o deputado federal Gastão, mas desde já agradecendo a assessoria pelo profissionalismo e pela gentileza. Márcio, um abraço, sinta-se abraçado pela equipe da TV e Rádio Educadora Jaguaribana, em nome do nosso diretor-presidente, seu Adel Maquino. Seja bem-vindo a Limoeiro. Nicole, eu agora queria que você se reportasse ao seu público, à sua militância, aos seus familiares, aos seus seguidores, aos seus amigos, para você fazer aí o seu chamamento, a sua fala mesmo como candidata, pode repetir o número, chamar, né? Pode ficar à vontade, porque esse precioso tempo do rádio certamente vai contribuir com a sua desenvoltura aí no desfecho da sua campanha eleitoral. Muito obrigado por nos prestigiar aqui também no programa Educadora News. Bom, meu chamado não é nem mais uma surpresa, né? Para as mães atípicas, né? Para o familiar que tem algum dependente químico, para as famílias das crianças da comunidade, das comunidades em geral. Eu tenho um projeto para vocês, certo? Tudo em mente. Se é por força de vontade, eu tenho de sobra. E coragem. Então, analise o seu candidato direitinho. Não venda seu voto. Analise as propostas. Analise aquele candidato que é como você. Eu sou gente do povo. Eu sou povo. Eu sou pé no chão. Então, por favor, abrace a minha causa. Me dê uma oportunidade de fazer a diferença. De mostrar do que eu sou capaz. E meu número é 22423 e vamos pra cima. Tá aí, conversei com Nicole Bessa. Tá aí, conversei com Nicole Bessa, candidata a vereadora do PL de Limoeiro do Norte, com o número 22423. Ela está aí no páreo, na disputa. Desejo sorte a todos, principalmente a ela, obrigada, por ter uma causa tão especial, uma bandeira tão importante de luta. Eu vou trazer um break comercial.